Shalom e bem-vindos à Via Rápida Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. Now, everyone likes to hear good news. Todo mundo gosta de ouvir boas notícias, mas às vezes, o que pode ser uma boa notícia para um é uma notícia terrível para outro. Tudo depende de onde você está à luz da verdade de Deus. Estamos estudando o livro do Apocalipse e muitas vezes vemos que neste livro Deus faz declarações. E essas declarações não são o que aconteceu, mas sim o que acontecerá. Por exemplo, em Apocalipse 12, vimos que está escrito salvação para o nosso Deus e para o Messias, nosso Salvador. Essa salvação, embora seja garantida, e esse é o propósito da declaração, essa salvação não foi experimentada pelas pessoas até muitos versículos depois. Esse é o caso e o que veremos no início da passagem que estudaremos hoje. Assim, pegue sua Bíblia e olhe comigo no livro do Apocalipse, no capítulo 14. Repetindo, Apocalipse 14. Por favor, vá até o versículo 8. Há uma grande proclamação, mas não veremos o resultado dessa proclamação em última análise até Apocalipse 19. Então, Deus faz uma declaração para anunciar. E o que também Ele está anunciando? Ele está anunciando que o seu juízo está próximo. Quando estudamos Apocalipse capítulos 8 e 9, nós vemos os juízos das trombetas. Esses juízos das trombetas foram, de fato, o juízo de Deus. Mas o número que continuou aparecendo nesses juízos das trombetas era o número 1/3, o que significa que não era força total. Era com o propósito de revelar algo, que é o incrível poder de Deus que estava prestes a acontecer para que as pessoas pudessem ver esses juízos e se tornarem sábias o suficiente para se arrependerem, humildes o suficiente para se afastarem do pecado e abraçarem a salvação e o perdão de Deus. Então, o que vemos aqui no versículo 8 de Apocalipse 14, vamos ler. Um outro anjo se manifestou. Ele o seguiu, dizendo, ele diz, caiu a grande Babilônia, aquela grande cidade. Entenda, então, nesse livro do Apocalipse, o ponto de vista daqueles que estavam recebendo isso sob uma perspectiva bíblica e judaica. A partir daquela época, a Babilônia passou a ser vista, no tempo de João, como a grande opressora. Isso aconteceu muitos e muitos anos antes de João, centenas de anos antes de João. No entanto, profeticamente, a Babilônia foi um momento significativo na história de Israel. Temos a primeira redenção que ocorreu no Egito, mas também vemos uma redenção adicional que ocorreu na Babilônia. E a Babilônia era vista como os inimigos de Deus, os que destruíram o templo de Deus na cidade santa. Precisamos nos lembrar da destruição do segundo templo. Isso foi algo que aconteceu nos dias de João, dependendo de onde se coloca a data do livro do Apocalipse. No entanto, na mente das pessoas, a Babilônia era importante. Ela era inimiga do povo de Deus. Então, quando eles ouviram que a Babilônia caiu, isso deve ter sido uma ótima notícia. E o que trata a destruição da Babilônia? A ira de Deus. Por isso, olhe novamente no versículo 8. Havia outro anjo que veio depois do primeiro e ele disse, caiu a Babilônia, a grande cidade que fez todas as nações. Essa é a Babilônia. Nos próximos capítulos, a Babilônia será vista nas Escrituras como uma prostituta ou uma mulher adúltera. E essa mulher levou o povo ao adultério. O que quero dizer com adultério? Obviamente, aqui é uma adoração falsa, é idolatria.
E o que a idolatria causa? O ciúme, a raiva e a vingança de Deus. E é isso que está sendo retratado aqui, pois a Babilônia, frequentemente, refere-se a ela como uma mulher. Ela fez com que as nações fizessem o quê? Fossem os destinatários e bebessem do vinho da fúria da sua fornicação. Aqui, de novo, lemos fornicação. Estamos falando de fornicação literal? Não, estamos falando da infidelidade espiritual. É por isso que traduzimos, quando falamos sobre os 144.000, como virgens. Se entendermos virgem apenas de um ponto de vista simplesmente sexual, deixamos de perceber a linguagem das Escrituras. Estamos falando sobre virgindade aqui, no sentido de fidelidade espiritual aos mandamentos, à verdade, à adoração do Senhor Deus de Israel. Vamos passar para o versículo 9. Então nós vimos 2 anjos. Agora estamos prontos para o terceiro. Versículo 9. Um terceiro anjo os seguiu, dizendo em alta voz: todos os que adorarem a besta e a sua imagem, e todos que receberem sobre si a sua marca em sua testa ou em sua mão, ele diz que também esses beberão do vinho da ira de Deus. Aqui estamos falando sobre a ira de Deus. E de onde ela vem? Veja o que é importante: da adoração imprópria. É por isso que é fundamental entendermos, mais do que qualquer outra coisa, o que é importante para Deus, que é: será que nós o adoramos? Aqui está uma vida de vitória. Não é o que está acontecendo em sua vida. Eu sou bem-sucedido no meu trabalho. Eu tenho certo prestígio entre meus colegas. Eu tenho um endereço que mostra sucesso. Todas essas coisas são muito irrelevantes em relação às coisas de Deus. Para o que Deus olha? Para aqueles que, independentemente da situação em que se encontram, não importa o quanto estejam sofrendo, não importa o quanto a vida possa ser ruim, eles estão fazendo o quê? Eles continuam fiéis em adorar a Deus. Aqui está a verdadeira luta. Muitas vezes, Satanás traz coisas para a nossa vida com um propósito: nos impedir de adorar a Deus. Se ele faz isso, ele é vitorioso. E você é derrotado a curto prazo. Então, adore. Permaneça fiel em sua adoração a Deus em todas as situações. É disso que se trata a verdadeira luta. Aqueles que falham em fazê-lo, que se afastam, todos que permitem que os cuidados deste mundo os afastem da verdade e abraçam uma falsa doutrina, o que vai acontecer com eles? Observe o que ele diz aqui: eles beberão do vinho da ira de Deus, o vinho que não é diluído e que é derramado no cálice da sua. Algumas Bíblias trazem o termo indignação, mas o contexto aqui é de ira, de vingança de Deus por ele ser um Deus ciumento. E eles serão, continue lendo, eles serão atormentados com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Agora, por que esse versículo está ali? Não está escrito simplesmente diante dos anjos, mas diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Veja, muitas pessoas, um dos propósitos desse livro do Apocalipse, como falamos há muitas semanas, vários meses atrás, quando começamos o capítulo 1 do Apocalipse, foi com o propósito, e esse livro é uma revelação do quê? Do Messias e Yeshua, para que possamos ter o entendimento correto do Messias. Muitas vezes, as pessoas pensam: bem, o Messias é pura graça, ele é puro perdão, ele é puro amor. Não há ninguém como ele. Ele é como um cordeiro. O cordeiro não machuca ninguém. O cordeiro nunca morderia ninguém, nunca atacaria ninguém. Ninguém é morto por um cordeiro. Bem, aqui está o problema. O que vemos sobre o cordeiro é que, no primeiro capítulo do livro do Apocalipse, ele é apresentado de forma diferente. O que eu quero que você diga é que este que é o Redentor, entretanto, quando a ira de Deus cair, quem está lá? Os santos anjos. E quem mais? O Cordeiro. E é para significar que sim, de fato. E o que aprendemos com o final do capítulo 6 de Apocalipse? Falamos sobre a ira do Cordeiro. Dessa forma, vemos repetidamente que há julgamento neste livro. E para onde estamos indo? Conforme concluímos Apocalipse capítulo 14,
e avançamos para o capítulo 15. Na próxima semana, veremos uma compreensão bíblica da fonte de onde vem o juízo, a ira de Deus. E isso pode ser muito surpreendente para você. Mas por enquanto, vamos para o versículo 11. Deus está falando sobre seu juízo, o tormento que virá da falsa adoração. E o que ele diz? Veja o versículo 11. A fumaça do seu tormento subirá para todo o sempre, e não haverá descanso nem de dia nem de noite a essas pessoas que adoram a besta e a sua imagem, nem aquele que recebe a marca do seu nome. Versículo 12. Esta é a paciência dos santos. O que está dizendo aqui? Nós vamos voltar para entender uma coisa, mostrar uma dicotomia, mostrar uma diferença. Há duas posições. Haverá os que se submetem, que seguem, que abraçam as bestas, os anticristos, que tomam a marca deste império em suas testas, em suas mãos, para que possam servir e pensar de acordo com os padrões e o caráter deste império maligno. E isso se opõe a quem? Vemos aqui, com aqueles que têm paciência. Mas o que te faz continuar firme? Não faz muito tempo, eu estava assistindo a um filme e havia uma pessoa pendurada do lado de fora de uma janela. Mas por que ela continuou se segurando e se segurando? Porque ele acreditava. Ele acreditava que alguém estaria vindo. Uma vez que ela descobriu que a pessoa que ele pensava que iria salvá-lo e puxá-lo para dentro foi baleada e morta, uma vez que ela soube disso, o que ela fez? Imediatamente, simplesmente, ela desistiu, caiu e morreu. Por quê? Estava sem esperança, sem expectativa de um futuro. Quando você não tem expectativa de um reino, quando você não acredita nas promessas do Messias, na sua volta, e no reino que ele vai estabelecer, você não persevera. Você cederá facilmente à tentação, à sedução deste falso Messias, deste anticristo, desta besta. Ela fará sinais e maravilhas e você colocará sua esperança e sua fé ali por medo, em vez de dar prioridade a Deus. É isso que está dizendo. Por isso, para contrastar isso com a perseverança dos santos, o que a perseverança dos santos produz? Observe o que diz. Com ela, ou por causa dessa perseverança, eles guardaram os mandamentos de Deus e a fé de Yeshua. Observe uma coisinha aqui no versículo 12. Para muitos crentes, esse tipo de terminologia é estranho. Eles acham que a fé no Messias nos faz simplesmente nos afastar dos mandamentos de Deus. Quanta mentira há nisso! A fé no Messias nos faz submeter, nos alegrar na obediência. E o que obedecemos? A palavra de Deus. E aqui nos submetemos aos mandamentos de Deus, não para a salvação, mas para o fruto da salvação, que é um comportamento justo. Fomos salvos para demonstrar a glória de Deus em nossa vida e os mandamentos de Deus são os parâmetros que nos ensinam como andar de maneira digna. Não somos dignos por causa de nossas ações, somos dignos por causa da graça de Deus. Mas essa graça de Deus vai nos ensinar a negar a impiedade e a viver sobriamente e retamente nesta era presente. É uma grande passagem. Versículo 12 é a paciência, ou a resistência, ou a perseverança dos santos com ela. Mesma palavra, porque está mostrando a correlação. Com ela estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Yeshua. Veja a relação entre a fé em Yeshua e os mandamentos de Deus. Agora, vamos passar para o versículo 13. Diz aqui: Então, ouvi uma voz do céu falando comigo, dizendo: Escreva, bem-aventurados os que morrem no Senhor. Não os que morrem, mas os que morrem no Senhor. É por isso que nós precisamos levar a mensagem do Evangelho ao Islã, porque eles acham que é algo grandioso morrer por Alá. Mas não é. É somente quando morremos no Senhor. E aqui está o Messias Yeshua. Quando nós, o quê? Quando damos nossa vida por Ele. Lembre-se do que conversamos. Não é que estamos travando uma guerra. Lembre-se do que Ele diz. Os que vão para o cativeiro serão levados para o cativeiro. Os que matam com uma espada serão mortos com a espada. Não, nós permanecemos firmes na verdade.
Não corremos, não fugimos, não temos que lutar contra o inimigo de alguma forma física. Por quê? Porque sabemos que a vitória não é através de uma espada física, mas através da espada que sai da boca de Yeshua em Apocalipse 19, que é a sua palavra. Ele simplesmente vai pronunciar vitória para nós. Então, lemos aqui: bem-aventurados aqueles. Essa palavra também pode significar felizes. Bem-aventurados ou felizes são os que, desde agora, morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, pois eles irão... O quê? Eles irão descansar das suas fadigas, das suas obras, pois elas, as suas obras, os acompanham. Isso significa que, quando servimos a Deus, nossa fidelidade nos seguirá para a próxima era, para a vida após a morte. Em outras palavras, para o reino. Então é isso que queremos levar conosco, não as coisas e posses estúpidas e fúteis que podemos comprar com nosso dinheiro. Seguiremos em frente. Versículo 14 agora. Aqui, novamente, precisamos entender que estamos falando sobre uma mensagem aos 144 mil de Apocalipse 14, os que serão tirados deste mundo, colhidos ou arrebatados. Observe o que a passagem diz, como isso volta e nos diz exatamente. Nos dá uma imagem do que vai acontecer. Veja o versículo 14. E olhei, e eis uma nuvem branca, e sobre a nuvem branca estava alguém semelhante ao Filho de Homem. Quem é esse? É o Messias. E sobre sua cabeça havia uma coroa. Ele é o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Tinha uma coroa de ouro, e em sua mão havia uma foice afiada. E outro anjo saiu do santuário. Lembre-se disso. O santuário será um lugar muito importante no final deste capítulo, especialmente nos capítulos 15 e 16. Precisamos entender que estamos falando sobre o santuário não em Jerusalém, mas o santuário do céu. E daqui a pouco veremos o que este lugar deve nos transmitir. Olhe novamente. Então, este que é semelhante a Filho de Homem, ele tem uma coroa de ouro na testa. É o Messias Yeshua. E em sua mão está uma foice afiada. Versículo 15. E o outro anjo saiu do santuário, clamando em grande voz ao que estava assentado sobre a nuvem, ou seja, é o Messias Yeshua. E ele diz: tome a sua foice e faça a colheita, ou ceife. O tempo da colheita chegou, pois a safra da terra está madura, ou pronta. Então aquele que estava assentado sobre a nuvem, que é o Messias Yeshua, e passou sua foice pela terra, e a terra foi ceifada. Esta é uma imagem do quê? É a imagem do Messias tirando seu povo da aliança, através do Evangelho. Lembre-se de que o Evangelho foi anunciado, alcançando todo o mundo. Aquele chamado final para vir a ele e participar desta esperança abençoada. Agora, depois disso, o que vai acontecer? O juízo. E haverá uma compreensão muito diferente do que acabamos de ver e do que está por vir. Por que eu digo isso? Olhe para o versículo 17. Ainda outro anjo. E o que podemos ver aqui é que este é um anjo diferente. Um anjo diferente, ou seja, um tipo distinto, saiu daquele mesmo lugar, do santuário que está no céu, o qual também tinha uma foice afiada, que estava em sua mão. E o anjo, este outro anjo saiu do altar, que ele tinha governado sobre, isto é, tinha autoridade ou poder sobre o fogo. Por quê? Vamos lembrar de uma coisa. Quando Deus trouxe destruição nos dias de Noé, ele trouxe destruição a este mundo através da água, tendo feito uma promessa de que nunca faria isso novamente. O que isso significa? Destruir a terra? Não. Ele não prometeu não destruir a terra. Ele prometeu nunca destruir a terra com água. Quando ele trouxer uma destruição através da sua ira, ele fará isso com fogo. Por quê? O fogo tem a ver com refinar, purificar e remover as impurezas. Então, quando estamos falando sobre o juízo, falamos sobre um tipo diferente de anjo, alguém que recebeu um tipo diferente de tarefa. E ele terá autoridade sobre o fogo.
pois há uma relação entre o fogo e a ira de Deus. Observe o que ele fala sobre o altar. A que se refere esse altar? Refere-se também ao sacrifício ou ao juízo. Por quê? O que acontece no altar? A morte, que é uma forma de juízo. Então é isso que esta passagem está tentando nos ensinar. Olhe de novo na metade do versículo 18. Ele sai do santuário, do altar. Ele tem autoridade ou poder sobre o fogo. Ele clamou em grande voz ao que tinha a foice afiada em sua mão, dizendo: tome sua foice afiada e ajunte os cachos de uva da videira da terra. E continua, porque as suas uvas estão maduras. Agora, o que se faz com as uvas? Vinho. Nas Escrituras, veremos que o vinho está relacionado ao juízo. Por quê? Repito, se você tem um ponto de vista judaico, você vê o vinho geralmente associado à alegria. O que este vinho, que significa a ira de Deus, e que ficará claro nos próximos encontros, este vinho, ou juízo, estão se cumprindo porque Deus está satisfeito por finalmente lidar com o pecado e afastar todo o mal, toda a maldade deste mundo. Esse julgamento trará alegria. Por quê? Lembra do princípio que aprendemos quando estudamos o livro de Zacarias? Zacarias revela o juízo por causa do reino. Então esta ira também é por causa do reino. E o que encontramos aqui? Bem, descobrimos que depois desse juízo, depois dessa ira, o que acontecerá? Uma grande celebração. É por isso que o vinho é usado tanto para juízo quanto para alegria, porque é o juízo que trará alegria, ou seja, o estabelecimento do reino de Deus. Então, olhe novamente na metade do versículo 18. Ele diz: tome sua foice afiada e ajunte os cachos de uva da videira da terra, pois suas uvas estão prontas ou maduras. Versículo 19. E este anjo passou sua foice pela terra e ajuntou os cachos da videira da terra e os lançou no lagar, que é o tanque de vinho da ira de Deus, a grande ira de Deus. Elas foram pisadas no lagar. Onde? Fora da cidade. Uma vez mais, você precisa tomar nota do termo fora da cidade. Se você conhece bem a Bíblia, lembre-se da parábola das 10 virgens. O que sabemos sobre elas? 5 eram sábias e 5 eram tolas. E as tolas que não estavam preparadas eram o quê? Não deixaram que elas entrassem na casa do banquete onde o casamento aconteceu. Elas estavam do lado de fora e foram lançadas para fora da cidade. Mais tarde, encontramos no livro do Apocalipse que fora da cidade santa é um lugar de julgamento. É disso que está falando aqui, que este lagar do julgamento de Deus, a sua cólera, a sua ira, será fora da cidade santa de Jerusalém, onde os julgamentos cairão. Olhe no final do versículo 20. Nós lemos: e correu sangue deste lagar até o quê? Até aos freios dos cavalos, uma extensão de 1.600 estádios, que são chamados de esterions, algo perto de 200 metros. E nós juntamos tudo isso. Estamos falando de uma distância entre 180 e 200 milhas. Pense nisso por um momento. Estamos tendo uma representação aqui. E o que estamos vendo é o que vamos aprender daqui 2 semanas a partir de agora, quando estudaremos Apocalipse capítulo 16. Do que estou falando? De quando falarmos sobre a Batalha de Armagedon. O que estamos descobrindo aqui é que há uma relação entre o juízo de Deus, a sua ira, e uma batalha que acontecerá em um lugar conhecido como Megido, ou Armagedon. Este é um lugar estratégico. Para o quê? Para o bem de Jerusalém. Mas para onde tudo isso está indo? Aqui está a verdade que você precisa saber. Há uma batalha por Jerusalém. Por quê? Mais do que qualquer outra coisa, Jerusalém é conhecida como a cidade do nosso Deus, ou seja, é um lugar de adoração. Então este lugar, Megido, como mencionamos há algumas semanas, é um lugar que está relacionado a Jerusalém. É um lugar para a Batalha de Jerusalém, que é toda sobre adoração. E é por isso que digo repetidamente. Este livro trata de 2 coisas.
Ele é sobre entender a pessoa do Messias Yeshua, a sua natureza, o que ele fez, quem ele é, como devemos entendê-lo. Por quê? Para que tenhamos esse conhecimento em mente? Claro que não. O que espero é que esse conhecimento, essa verdade, essa sabedoria impacte nossa vida para que façamos algo, para que usemos todo o nosso ser, toda essa unção pelo Espírito Santo, para que possamos adorá-lo e usar em nossas vidas. Como o quê? Como Paulo diz, para que possamos nos tornar um sacrifício vivo, que é o nosso serviço agradável a Deus. É lógico, é verdade. O que isso nos leva a fazer é adorá-lo, mas é agradável, o que significa que nossos sacrifícios devem ser agradáveis a Ele. Não é o que achamos certo, o que faz sentido para nós, o que achamos bom. Não. Temos que nos submeter às suas orientações. Somente quando as pessoas querem fazer o que querem e pedirem a Deus para abençoar seus propósitos e planos. É exatamente disso que se trata a idolatria. Assim, o propósito deste livro é nos dar uma compreensão correta do Messias Yeshua, para que possamos pegar esta verdade e que nossas vidas sejam transformadas através da qual o adoramos em espírito e verdade. E as pessoas possam ver o testemunho que a redenção traz na vida de uma pessoa. Desta forma, vou encerrando com isso. Você tem esse testemunho? Você experimentou essa redenção? Porque sem ela, você estará eternamente perdido. Bem, estou sem tempo. Até a próxima semana. Until next week. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.